continuemos orando e suplicando ao Senhor que nos abençoe, que tenha misericórdia de nós e que resplandeça sobre nós a luz de seu rosto. Oremos. Nosso Deus e Pai, nesta hora em que nos preparamos para receber a Tua palavra pregada, queremos apresentar ao Senhor com súplicas a vida da Tua igreja, do Teu povo. Pedimos ao Senhor que tenhas misericórdia de nós e que venhas, ó Senhor, e nos assistas, que abençoes aos casais, que abençoes ao Senhor Deus a cada cônjuge, marido e mulher, que o Senhor os sustente, os fortaleça, os anime, conceda-lhes graça para saber que em Cristo Jesus não há nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo que o Senhor não resolva. Visita, Senhor Deus, também os filhos e os pais. Vivemos tempos difíceis em que não há mais respeito às autoridades e esta grande tragédia tem começado em nossas próprias casas. Assim, Senhor, rogamos, pedindo que a Tua palavra se torne real na vida dos filhos e que com amor obedeçam e respeitem com honra seus pais, e que os pais também, no temor do Senhor, ensinem os seus filhos o caminho da santidade, o caminho do Evangelho, apontando sempre para Cristo. Visita, Senhor Deus, as nossas crianças, dando-lhes, ó Senhor, desde cedo, a instrução que vem do Teu Espírito, para que cresçam e amadureçam, para que sejam grandes e verdadeiras testemunhas neste mundo cada vez mais corrompido e mau. Visita, Senhor, os jovens, preservando-os porque são fortes e têm guardado a Tua palavra, livrando-os das tentações, das ciladas do inimigo, fazendo-os lembrar que a amizade do mundo sempre será inimiga de Deus. Fortalece e consola o coração dos mais velhos, quanto mais percebem que o tempo passa e envelhecem, que seus corações, suas almas estejam prontas para o grande encontro com o Senhor na eternidade. Consola e conforta as famílias enlutadas, em especial a família da nossa irmã Helenilde, pelo falecimento de seu irmão. Rogamos que tenhas misericórdia da sua casa e que o Senhor, que é o Pai de toda consolação, traga conforto para a sua alma. Visita, Senhor, também aqueles irmãos que se encontram enfermos ou se recuperam de cirurgias realizadas. Intercedemos por nossa irmã Avani. Pedimos que o Senhor continue a guardá-la e abençoá-la. Intercedemos pela irmã Noelma, mãe da Vitória Duval, que o Senhor esteja com ela em sua recuperação pós-cirúrgica. Pedimos que o Senhor também estejas com a pequena Leia, netinha da dona Jair, abençoando cada dia mais a sua recuperação. Te louvamos, Senhor, porque sustentas os teus servos em meio a tratamentos difíceis contra o câncer, a nossa irmã Gilza, o nosso irmão diácono Lindinalvo, e o Senhor tem provado a sua bondade na vida de cada um dos teus servos. Visita os demais irmãos enfermos e que diariamente lidam com essas dificuldades. Nós pedimos, Senhor, que tenhas misericórdia deles e que possa curá-los, pois o Senhor tem poder para fazê-lo, pois não há nada que seja impossível para o Senhor. Assim, Senhor, oramos e rogamos que continues a nos guardar. Tem misericórdia das famílias que estão sofrendo com esta grande tragédia que foi o terremoto lá no Oriente. Visita, Senhor Deus, a cada família enlutada. Nós não sabemos, mas certamente muitos dos nossos irmãos morreram nessa tragédia. Famílias também cristãs perderam seus entes queridos. E tantos outros cidadãos também ali, seres humanos, sofrem, Senhor, assim como nós sofremos, a dor da perda que vem por uma tragédia tão grande. Visita, Senhor Deus, e concede o consolo, o conforto e o suprimento de cada uma de suas necessidades. Por fim, Senhor, oramos por nossa nação. Tem compaixão, Senhor Deus, do nosso povo, do nosso país. Concede, Senhor Deus, um verdadeiro avivamento em nossa nação.
Desperta as igrejas no Brasil para que sejam fiéis e preguem o teu santo evangelho com pureza, fidelidade e poder, sem temor de homens, proclamando a verdade que só Jesus Cristo salva. Assim, Senhor, certamente experimentaremos dias melhores. Eles não virão pelos governantes, não virão por uma boa economia, por um estilo de vida melhor, mas somente pelo teu evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Em nome de Jesus oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo 4. Voltemos para o Evangelho de João. Paramos por um tempo, um longo tempo eu diria, dadas as mensagens de final de ano e as preparatórias para o início do ano, e também a obrigação constitucional que nos cabe quando a igreja se prepara para uma assembleia. Ela precisa, mais uma vez, da instrução que é necessária a respeito do assunto. Voltamos então agora para o Evangelho de João. Nós estamos estudando os seus capítulos iniciais e nós vamos continuar a fazer isso. Apenas os versículos de 1 a 6 serão objeto da nossa leitura e também do nosso sermão nesta manhã de hoje. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Apenas para que a gente relembre o que começamos a ver estudando os 6 primeiros capítulos do Evangelho de João. Não é difícil entender porque o Senhor precisava passar por Samaria. Não é difícil entender. É porque em Samaria também havia aqueles que o Pai havia dado a ele, Jesus, desde toda a eternidade, os quais Jesus precisava salvar. Então, por que ele precisava passar por Samaria? E quando nós estudamos os evangelhos, os detalhes são muito importantes, eles precisam ser observados, eles precisam ser bem estudados. Você precisa ler e estudar a Escritura sempre, levantando questionamentos sinceros e buscando respostas bíblicas. Era necessário que Jesus atravessasse a província de Samaria, diz o versículo 4. Por que era necessário? Porque lá também tinha gente por quem o Senhor, desde a eternidade, já havia derramado o seu sangue, ou seja, garantido a sua salvação, e agora, em Samaria, passando por lá, ele era o cumprimento real de todas estas promessas antigas. Lembrem-se, quando Jesus ele envia os seus discípulos e ele os comissiona, no dia de Pentecostes, quando eles são revestidos de poder, está lá em Atos capítulo 1, ele diz que o evangelho também deveria passar por Samaria. Jerusalém, Judeia, Samaria. O Senhor então tinha por objetivo cumprir o propósito de levar salvação também para aqueles que eram rejeitados pelos judeus. Não nos enganemos, os judeus, por não compreenderem o significado final da revelação, eles acreditavam que a salvação só viria apenas para eles, somente para eles. Ainda hoje eles aguardam o Messias, porque eles acreditam que Jesus não é o Messias, e eles ainda creem firmemente que a salvação só virá no fim para eles. Mas nós lemos as profecias antigas, nós lemos a bênção de Moisés sobre o povo, e nós percebemos que nunca foi propósito de Deus limitar a sua salvação apenas para os judeus. Ela deveria alcançar as nações,
de Jerusalém surgiria aquele que salvaria as nações. Então, se você entende nesta manhã que é um dos escolhidos de Deus, se você entende que faz sentido quando o ministro anuncia mais uma vez as palavras de perdão para os seus pecados pelo sangue de Jesus, você então vai notar a necessidade que todo crente tem de um Salvador que o possa redimi-lo, libertá-lo. Eis a razão porque todo homem precisa do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda está em seus pecados, creia, se você confiar em Jesus como seu Senhor e Salvador, você precisa entender que um dia você não mais estará. Um dia todos os seus pecados irão desaparecer. Um dia você não irá mais pecar, pois quando Jesus voltar a segunda vez, restaurando completamente todas as coisas, o pecado não terá mais lugar na vida do crente. Talvez você possa ter fugido de Cristo por anos, mas você continua a vir para a igreja, fazendo as mesmas coisas e ouvindo os mesmos sermões. Você pode sempre, ao final de cada sermão, rejeitá-lo, rechaçá-lo, como se estivesse chutando-o para fora da sua própria vida. Entretanto, por mais pecador que você seja, por mais profunda seja a forma como você tem pecado contra o Senhor, assim como a mulher samaritana de João, capítulo 4. Se você for um escolhido de Deus, Ele irá alcançá-lo, um dia Ele irá salvá-lo, e Ele vai mudar totalmente a visão que você tem hoje a respeito dEle. Essa ideia aqui, ela é interessante porque ela nos lembra que Jesus sempre está a caminho dos pecadores. Ele sempre está na estrada para a salvação dos pecadores. Ele precisava passar por Samaria, porque ele continuaria caminhando em meio a cidades, vilas e aldeias, reinos e nações, para salvar pecadores. Ele vai alcançar você um dia. Se você é um escolhido de Deus, você não conseguirá fugir dele por muito tempo. Foquemos hoje nos versículos 5 e 6, de forma mais específica. Nós vamos ver hoje quão verdadeiramente humano era o Senhor Jesus Cristo. E era importante que Ele fosse homem. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, versículo 5, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Aqui você percebe um dos pontos em que ele seria igual a nós, semelhante aos seus irmãos, como diz a palavra. Pois, ainda que fosse Deus, em carne humana, pois ele assume a natureza humana, Jesus não se isentou da fadiga humana, por exemplo. Ele poderia ter decidido, eu vou para o mundo, mas eu decido que eu não vou me cansar como as criaturas que eu fiz se cansam. Ele não se isentou disso, observem. E ele faz isso justamente para que pudesse, de forma simpática, empática, se identificar conosco, como nós nos esgotamos quando trabalhamos, ou quando nós estamos no serviço do reino. Jesus, como nosso maior paradigma, o maior exemplo, ele também trabalhava de forma a encontrar-se exausto por diversas vezes. Veja, para ele, como nosso Salvador, uma longa viagem, uma longa caminhada trouxe cansaço e ele precisava de descanso. E não havia melhor lugar para isso do que assentar-se à beira de um poço e tomar um pouco de água numa região tão seca e quente. Ele então faz isso enquanto os seus discípulos saem para comprar comida na aldeia.
Você percebe que Jesus estava, provavelmente, por conta da sua responsabilidade, liderança, peso da sua missão, mais cansado do que eles. Eles saem e vão comprar comida, enquanto Jesus não os acompanha naquele momento. Jesus fica sentado ali. Ele estava sob uma tensão mental muito maior do que eles, e eles não sabiam disso. O seu corpo já carregava o peso da responsabilidade do que ele iria sofrer mais adiante. Imagine, ele morreria na cruz do Calvário pelo pecado de cada um dos seus eleitos, por cada um deles, não somente aqueles ali com quem conviveria, mas muitos e muitos e muitos daqueles que seriam alcançados no futuro pelo poder do seu santo evangelho, por aqueles que já haviam morrido antes da sua encarnação, fiados em sua promessa, e foram sepultados com essa esperança. Jesus tinha um cansaço que os seus discípulos não conheciam. Diz o versículo anterior, lembrem-se, capítulo anterior, no versículo 13, capítulo 3, versículo 13, ora ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Notem, embora divino, e portanto no céu, Jesus agora está se revelando verdadeiramente homem também na terra. É um mistério que nenhum de nós pode compreender em sua totalidade. Ele ainda hoje nos céus carrega consigo as duas naturezas. Ele é 100% Deus, ele é 100% homem. E a Escritura também não nos pede para compreender isso em sua totalidade, mas ela nos desafia a crer firmemente nesta verdade. Veja, quando você compreende o esforço histórico dos nossos irmãos no passado, de defender essa importante doutrina, era para que ela pudesse chegar em sua inteira pureza até nós, que vivemos em uma sociedade tão incrédula, tão relativista, que afirma que é possível que se exista diversas interpretações nos textos, que a Bíblia fale aquilo que eu quero ouvir ou que o meu coração quer aceitar, enquanto a Bíblia só tem uma verdade. Os nossos irmãos do passado preservaram e lutaram por isso, para que nós continuássemos crendo e confessando que Jesus Cristo é Deus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele então é Deus perfeito e homem perfeito. Ele possui uma alma e ele também possui carne assim como nós, e esta tem sido a confissão da nossa fé por séculos. E algumas condições que pertencem à humanidade também elas estavam ligadas ao Senhor Jesus Cristo, relacionadas à nossa humanidade caída. Ele estava suscetível ao cansaço, esgotamento físico e mental. Ele estava suscetível a doenças e enfermidades e até mesmo à morte, pois ele precisou experimentá-la, morrendo por nossos pecados. Mas veja, o Santo Filho de Deus, ele era um homem sujeito a tudo isso, exceto o pecado, pois ele jamais o cometeu. Perfeito, mas poderia suar, ter fome e sede, até mesmo sangrar. E ele foi capaz, irmãos, de morrer voluntariamente, dando a sua vida por seu povo. Ele carrega o peso da decadência provocada pela maldição do pecado em sua carne, embora não tenha pecado em momento algum. Ele sente tudo isso, ele vive com tudo isso. No deserto ele teve fome, na cruz do Calvário ele teve sede. Aqui em João capítulo 4,
ele estava exausto depois de uma longa viagem. Em que circunstâncias, então, Jesus vem e voluntariamente ele entrega a sua vida por suas ovelhas? Ele vem, meus irmãos, em obediência e amor ao seu Pai. E ele então entrega a sua vida, demonstrando grande amor por seu povo, morrendo por suas ovelhas. Isso é muito sério. Isso deve sempre nos lembrar, meus amados irmãos, o que fazemos aqui. Veja, Jesus é aquele por quem os mundos foram criados. O universo, planetas. Jesus é aquele que sustenta todo o universo. Toda a vida existente no universo depende de Jesus. E agora nós vemos no Evangelho de João o próprio Senhor de todas as coisas sentado como um homem exausto, cansado, ao lado do poço de Jacó. Ele está lá, veja, essa é a visão inicial do capítulo 4, sozinho. Apenas uma palavra vinda dele, daquele que de seu trono governava todas as coisas, e todo um exército angelical, milhares e milhares de anjos, teriam voado dos céus e ido até o seu encontro para servi-lo. Mas ele não disse palavra alguma. E sabem por quê? Pois o propósito da graça de Deus para as almas por quem ele morreria e que estavam em Samaria, precisava ser realizado ali, naquela aldeia chamada Sicar. Ele tinha gente para salvar ali em Samaria. Então, essa passagem, ela traz para nós reflexões importantes. E o capítulo 4 do Evangelho de João é um dos capítulos mais interessantes, pois, por vezes, nós focamos muito na pessoa da mulher samaritana e nos esquecemos de analisar que quem vai ao encontro dela é o próprio Senhor Jesus. Ele estava cansado, de fato, e isso nos traz à tona a realidade da sua humanidade, para que não esqueçamos que a humanidade de Cristo era tão real e verdadeira, quanto ele também, real e verdadeiramente, é o Filho de Deus. Quando você encontra no Evangelho de João uma ênfase muito maior à sua divindade absoluta, a preocupação então do apóstolo com esses detalhes é que nós não nos esqueçamos também da sua humanidade absoluta, real. Ele é chamado na Bíblia de homem perfeito. Ele comeu e bebeu, ele trabalhou e dormiu, ele orou e chorou. E aqui você tem, e essa é uma palavra importante para os homens, o verdadeiro padrão de masculinidade piedosa que nós precisamos. É a referência máxima para nós, e quando a Bíblia diz que um homem deve ser padrão, fiel para o seu filho precisa olhar para você e ver que você busca esse padrão em Jesus, pois ele é o homem perfeito. Isso aqui também é importante, ou essa também aqui é uma passagem que nos traz uma reflexão muito preciosa para os servos de Deus, os obreiros cristãos, os líderes do povo de Deus. O Salvador sabia o que era estar cansado. Ele não estava cansado de fazer o bem, mas cansado por fazer o bem. A obra do Evangelho, ela cansa. Ela cansa. Às vezes, poucas horas de atendimento, de aconselhamento, parecem uma eternidade
quanto ao esgotamento físico e mental para conselheiros cristãos. Debruçar-se para estudar a Escritura, o que muitos acham é tarefa simples, mas na verdade é perigoso pensar assim. Envolve o estudioso da Bíblia, o professor, o mestre, o pregador, em uma fonte profunda de riqueza celestial, e isso cansa. Não nos cansa de fazer o bem, mas nos cansa por buscar fazer o bem. Mas que grande bênção, meus irmãos, é ver como o Espírito Santo de Deus guardou a glória da pessoa de Jesus Cristo aqui, nesta passagem, de forma preciosa. Lado a lado com esta palavra sobre sua humanidade, notem, nós vamos perceber, à medida em que lemos o texto, a sua onisciência divina, revelada através de seu conhecimento da história daquela pobre mulher de Samaria. Então você vê um Cristo humano, verdadeiramente humano na narrativa, cansado e esgotado de uma longa viagem, um peso que carregava que os seus discípulos sequer imaginavam. Ao se encontrar com a mulher samaritana, ele se revela novamente verdadeiro Deus. Ele conhece a vida dela por completo, melhor do que ela, certamente. Veja, esse é um princípio maravilhoso que nós encontramos em cada passagem, enquanto nós lemos os evangelhos, e eu quero chamar a atenção de vocês para que leiam os evangelhos com essa perspectiva. Quando você lê sobre o nascimento de Jesus, você contempla a sua humilhação, você o vê deitado em uma manjedoura, mas depois, logo, de repente, você descobre sua glória divina, pois os anjos foram enviados para anunciar que ali, naquele dia, especificamente em Belém, nasceu Cristo, o Senhor. E aí, aquele que nasce, e que nasce em uma condição muito humilde, também se revela glorioso Senhor das nações, o Salvador do mundo. Você lê os evangelhos e vê Jesus Cristo dormindo no barco. Ele está cansado depois de um dia de trabalho duro. Mas aí você continua a acompanhar a sequência dos evangelhos, observar os detalhes, e o que você nota? Ele vai e se levanta, ele fala firmemente, e ele acalma imediatamente uma tempestade. Você o contempla diante da sepultura de Lázaro, ele chora, o seu espírito está profundamente triste com o que o pecado fez com a sua criação, a realidade do homem. Mas de repente, ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro então, rompendo os grilhões da morte, ele sai daquele túmulo vivo, ressurreto. Nesta passagem você tem a história de Cristo, cansado de sua jornada, e ainda assim exibindo a sua perfeita divindade, ao ler os segredos do coração de uma mulher samaritana. O versículo de número 6 então diz que ele se assenta à beira do poço. Vocês devem ter percebido que na liturgia de hoje, nós buscamos relacionar passagens que falam sobre um poço, ou fontes de águas. Jesus, ele estava cansado, versículo 6, e ele vai então se assentar junto à fonte do poço de Jacó, e isso nos traz uma outra ilustração de um princípio muito importante. Essa é a ilustração final que eu queria discorrer, desenvolver com vocês nesta manhã. Ela traz para nós uma aplicação que costuma ser de grande ajuda para que a gente compreenda uma passagem como essa. Quando você está lendo passagens semelhantes nos evangelhos, sempre procure observar o lugar onde tudo aconteceu. Por exemplo, aqui você tem
a descrição em detalhes do lugar onde tudo ocorreu. Cidade de Samaria, uma cidade samaritana chamada Sicar, um poço antigo, chamado Poço de Jacó, porque ele pertenceu, onde Jesus vai então revelar as duas características da sua natureza perfeita, a sua perfeita humanidade e a sua perfeita divindade. Com isso, irmãos, eu quero dizer algo aqui, é que tudo na Escritura sempre nos dará um significado muito profundo. Mesmo nos detalhes aparentemente sem importância, não esqueçam disso. Você sempre vai perceber um significado profundo. Vamos pensar aqui um pouco sobre isso. Veja, o caráter do lugar frequentemente fornece a chave para você entender o significado do que está realmente acontecendo ali. Por quê? Você levanta a questão, você observa os detalhes e você vai em busca do seu significado. Por exemplo, os filhos de Israel estavam no Egito quando o Senhor os libertou. O Egito, então, simboliza o lugar onde estávamos quando Deus nos libertou dos nossos delitos e pecados. O Senhor nos libertou do mundo enquanto sofríamos, gemendo, presos pela escravidão do pecado que nos dominava de forma impiedosa. O Egito, então, se tornaria um símbolo e uma imagem do lugar onde vivíamos e éramos escravos, e de onde o Senhor nos libertou com mão poderosa. João Batista pregou no deserto, pois simbolizava a esterilidade espiritual e a desolação de Israel naqueles dias. Nós já falamos sobre isso quando estudamos sobre João Batista. Quando o Senhor Jesus pregou as leis de seu reino, ele subiu em um monte. Vocês lembram? O Sermão do Monte. Jesus sobe em um lugar elevado, símbolo de seu trono e autoridade, e de lá ele então anunciou as leis do seu maravilhoso reino. Quando ele contou parábolas e as ensinou, ele sentou à beira do mar. O barco se afastava para que ele pudesse falar para grandes multidões, e você vai perceber o significado simbólico do mar em diversas passagens das Escrituras. As 4 primeiras parábolas de Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 13, pertencem a uma profissão pública de fé, do que é a nossa fé cristã, ou do que é o cristianismo. E Jesus então vai falar isso para grandes multidões, mostrando como o Evangelho deveria se espalhar de forma maravilhosamente precisa. Mas os 2 seguintes diziam respeito apenas ao próprio povo do Senhor. Então você vê lá em Mateus capítulo 13, por exemplo, que Jesus manda embora a multidão e fica somente com os seus discípulos. Esses exemplos acima, irmãos, e nós teríamos tantos outros, como por exemplo a do filho pródigo, que vem de um país distante, está longe do pai, e agora busca restauração, porque longe do pai ele estava mergulhado em pecado, em uma tragédia moral. Esses exemplos, essas imagens, elas não podem ser lidas sem a devida reflexão. E nós precisamos buscar a aplicação para a nossa alma, buscando entender o seu significado. E parece que esses exemplos que eu citei, eles estão assim sendo lançados ao acaso, mas não. Eles ilustram a importância de que quando você lê o Evangelho, você sempre precisa observar o lugar onde cada evento aconteceu. A posição ocupada pelas pessoas, os personagens, os protagonistas, porque isso vai revelar algo maravilhoso diante de nós. Por exemplo, o encontro de Jesus com a samaritana adúltera ocorreu em uma cidade chamada Sicar. A palavra Sicar significa comprada. Assim como o dom de Deus que Jesus vai oferecer a ela, e que ela não precisava comprar. Veja, ao revelar à mulher samaritana a profunda
realidade, necessidade de sua alma, ele vai se assentar junto a um poço. Quando a gente lê a Bíblia, quantas passagens fazem referência a um poço? Não é verdade? O poço sempre tratava de uma figura importante para o habitante do deserto. Que imagem oferecia? Que significado trazia? Você está em um deserto, você está morrendo de sede, o que pode lhe salvar de morrer de sede? A água. O poço sempre era um sinal de salvação em meio a um deserto, a uma terra seca. Vocês percebem os detalhes envolvidos aqui? Você tem várias declarações a respeito desse assunto, ou dessa questão. Por exemplo, vamos para Isaías capítulo 12, a título de comparação. Isaías 12. Do versículo 1 ao 3, Isaías 12, do versículo 1 ao 3. Veja que declaração notável aqui. Orarás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Então, fala de oração, com ações de graças, pela salvação que o Senhor trouxe para o seu povo. Versículo 3, vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Literalmente na língua hebraica, vós com alegria tirareis água do poço da salvação, do poço da salvação. Uma declaração notável. E aqui você tem a chave para o significado típico da imagem de um poço em muitas passagens do Antigo Testamento. O poço das Escrituras do Antigo Testamento prefigurou a Cristo e o que o homem pecador poderia encontrar nele. Então, irmãos, você volta para algumas passagens do Antigo Testamento, onde o poço é mencionado e é relacionado com a salvação que Deus traria para o seu povo, e você descobre de maneira maravilhosa quão notável e de forma abençoadora a figura do poço prefigurava aquele que viria e daria salvação, não água, a uma mulher à beira de um poço em Samaria. Você lembra que quando ele pede água para ela e ela estranha, e ele vai dizer o seguinte: se você conhecesse o dom de Deus, lembrem, Sicar quer dizer comprada, era o nome da cidade dela. Se conheceras o dom de Deus, versículo 10, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele estava relacionando a sua salvação à imagem que a água tinha de salvar uma pessoa sedenta em um deserto escaldante. Então eu não posso ler a Bíblia en passant, correndo. Eu preciso orar a Deus e pedir de forma piedosa, devota, que o Senhor me dê tudo aquilo que eu preciso para conhecer dessa água, desse poço, desse maravilhoso Salvador, Jesus. E eu estou apenas olhando com vocês os 6 primeiros versículos de João, capítulo 4. A primeira vez que o poço é mencionado nas Escrituras ocorre em Gênesis capítulo 16, onde você vê então uma referência interessante em um episódio
envolvendo Abrão e sua esposa Sarai. O que acontece ali nos chama a atenção para o seguinte: em Gênesis 16, depois vocês podem verificar a partir do versículo 6, 7, 13 e 14, alguns pontos são importantes ali e que nós poderíamos destacar. O poço, ele sempre teve esse significado redentor. Vamos para Gênesis, vamos lá. Gênesis 16, é melhor observando o texto, nos ajuda mais. Eu posso falar aqui e perder algum detalhe dele. No versículo 6, diz assim: respondeu Abrão a Sarai, Gênesis 16, 6, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Versículo 7, tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Versículo 13, então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. E aí tem o versículo 14, por isso aquele poço se chama Beer Laai Roi, e está entre Cádiz e Berede. O poço, a fonte de água, observem, no versículo 7, foi o lugar onde o anjo do Senhor encontrou aquela pobre mulher rejeitada e humilhada por sua senhora. Você toma esses detalhes nas Escrituras, você relaciona a sua imagem com salvação e graça divina, e você então percebe que na história do povo de Deus, grandes acontecimentos sempre ocorriam junto a um poço. E aí você se encontra comigo em João capítulo 4, e Cristo é aquele onde Deus promove o encontro de si mesmo com o pecador, pois ninguém vem ao Pai senão por Ele. A segunda lição é que este poço aqui em Gênesis 16 estava no deserto, o que nos lembra o que é este mundo de fato. O deserto é outra imagem que descreve bem o estado de espírito em que nos encontramos, vivendo neste mundo, quando não temos a Jesus Cristo. Imagine, hoje eu saía de casa para vir para a igreja, e em minha esquina ontem eu ouvi o som dos carnavais, a rua foi fechada por completo. Passando hoje, tentando desviar de toda a sujeira que ficou, das inúmeras garrafas de bebida ao chão, uma grande e importante ilustração eu trouxe a caminho da igreja para esse sermão. Pessoas sedentas, sem Cristo, em um deserto de pecado que é este mundo escaldante. Como que os cristãos passam por tudo isso? Eles passam sempre buscando a fonte onde matarão sempre a sua sede. Eles sabem a quem recorrer, eles sabem quem lhes dará uma água viva para beber, que descendentará a sua sede espiritual. Eles correm sempre para a fonte, e a fonte é Cristo. A terceira consideração: o poço era o lugar onde Deus se revelava. Você vê no episódio de Agar algo muito interessante, não é verdade? O poço, ela disse que vive e me vê. Olha que interessante, ela vai usar essa expressão, revelando novamente que Cristo é aquele que revela ao Pai, e justamente junto a um poço, ele vai lembrar tudo isso à mulher samaritana. A Filipe ele disse: quem vê a mim, vê ao Pai. Gênesis 21, eu exemplo e vou então aqui encerrar a mensagem desta manhã. Gênesis capítulo 21, por favor. Você tem outro episódio, versículos 14 a 19. Outro episódio aqui interessante. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água,
pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E aí, irmãos, impressionantemente, versículo 19, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Note os seguintes pontos aqui, para a gente concluir. O primeiro deles: diante de nós temos novamente alguém rejeitado e lançado no deserto, ao léu. Alguém cuja água acabou, pois tinha apenas um odre, uma garrafa. Com um filho pródigo, ou como um filho pródigo, melhor falando, ela começou a passar necessidades. Segundo, ela deixa o filho distante, jogado ali no canto para morrer, e se distancia para poder chorar. Esta é uma imagem impressionante do que é a vida de pecado. Como no deserto deste mundo, sem a água que é Cristo, é desesperador e angustiante viver uma vida sedento. Quantas pessoas não conversam com você sobre isso? Às vezes é o seu cônjuge, às vezes é o seu filho. Você vem para a igreja e ele diz assim: eu não quero vir. Você fala para sua menina e ela diz: eu vou seguir a minha vida. E você sabe que aquilo que eles buscam não mata a sua sede, mas é como se bebessem água do mar em meio ao deserto. Essa é a imagem do pecador pobre, desolado e desesperado. Terceira consideração: quem abre os olhos de Agar para ver, enxergar a salvação em meio à realidade da morte iminente? Deus. O versículo 19 diz: abrindo-lhe Deus os olhos, ela viu um poço de água, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao jovem. Deus abriu os seus olhos com que propósito? Para quê? Para que ela pudesse ver o que estava o tempo todo diante de seus olhos: o poço. E a minha pergunta final, irmãos, é simples: não foi a mesma coisa que aconteceu conosco um dia? Não foi por nossa própria perspicácia mental que nós encontramos aquele que estava sentado no poço um dia? Não foi. Não foi por nossa capacidade intelectual, não foi pela força do nosso braço, não foi porque tínhamos um coração melhor, não foi absolutamente, mas porque Deus um dia, abrindo os nossos olhos, nos fez enxergar aquele que sempre esteve ali ao lado do poço, dizendo: venha e beba de mim. Foi Deus quem abriu seus olhos um dia para ver a Jesus como o único que poderia satisfazer as suas necessidades mais profundas em meio ao desespero da sua alma. É inadmissível que você, como um cristão, passando por provações em meio à sua fé, desesperos em meio à sua alma, tristezas que dominam o seu coração, deixe de ver aquilo que um dia o Senhor lhe revelou por graça.
corra para aquele que ainda hoje, ao lado do poço, dessedenta o seu filho pobre e pecador. Provérbios capítulo 20, versículo 12 diz algo interessante. Deixa eu citar aqui para vocês. Diz assim: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um como o outro. E aí você compara este provérbio, é Provérbios 20, 12 que eu citei, com esta referência aqui, olha. Porque, João 5, 20, porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis, ou para que você possa conhecer aquele que é verdadeiro, para que você conheça aquele que é verdadeiro. Se Deus permitir, nós continuaremos a pensar um pouco mais sobre essas imagens aqui em João capítulo 4, mas não esqueça esse princípio importante quando você estudar os evangelhos. Procure entender todo o contexto, lugar. Nada na Bíblia está por acaso. Tudo está entrelaçado, conectado com a nossa própria alma, com a nossa própria vida. E isso sempre nos permitirá enxergar aquele que nos oferece sempre a água da salvação, a quem devemos recorrer neste deserto do pecado, nesta vida, quando estivermos sedentos. Aquele que pode matar a sua sede espiritual, se ainda você não enxergou isso até hoje, que o Senhor abra os seus olhos hoje, para que você possa ver o poço da salvação que sempre esteve diante de você. Amém. Nosso Deus e Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração e ajuda-nos a estudar a Tua palavra com a curiosidade e o interesse daqueles que pesquisam e buscam encontrar nela sempre a razão de ser de toda a Escritura, Jesus Cristo. Que maravilhosa imagem, Senhor, nós temos na Bíblia dos poços, das fontes, das águas, e como tudo isso culmina em Cristo Jesus, tem aplicação perfeita nele. Ele mesmo nos diz que é a água da vida, e todo aquele que dele beber jamais terá sede. Ó Senhor, nós te louvamos por tão preciosa palavra e rogamos que ela não volte vazia, mas que ela encontre lugar especial em cada coração nesta manhã. Em nome de Jesus, amém.